Fala Dev, beleza? Mais uma Masterclass aqui pro canal e hoje a gente vai criar um fluxo completo de autenticação dentro do React Native. Lembrando que esse fluxo que a gente criar aqui, ele pode ser replicado lá pro React.js lá na web de uma maneira muito simples, até mais simples que no React Native, por isso que eu escolhi esse ambiente para explicar, porque assim a gente vai ter até uma base maior do que a gente precisa para replicar o mesmo funcionamento na web. E além desse fluxo de autenticação, que já é muito legal, acho que a gente não tem nenhum vídeo completo aqui no YouTube explicando sobre essa parte de autenticação, a gente vai mostrar também como criar tudo isso utilizando a Context API, que é uma das APIs mais fantásticas que o React teve aí aprimoramento nas últimas versões. Então, desde a versão 16.8 aí do React, a gente está tendo grandes melhorias nessa API e até grandes ferramentas que antes utilizavam o contexto de forma diferente, como o próprio Redux, agora estão adequados com essa Context API e fica tudo muito mais simples. E além da Context API, também a gente vai utilizar os hooks, né, do React. Não só utilizar os hooks que o React já tem, como criar também os nossos próprios hooks. Então isso é muito sensacional. Então a gente vai criar um hook lá chamado useAuth, beleza? Que é um hook utilizado para gerenciar a autenticação. Então, vamos lá. O que a gente vai começar fazendo aqui agora é criar o nosso projeto com React Native. Desde as últimas versões da CLI do React Native, é recomendado a gente criar o projeto sem instalar o React Native CLI de forma global na nossa máquina, então não executar simplesmente React Native init, e sim executar npx React Native, né? A gente desinstala o React Native que a gente tem na nossa máquina já, para ele sempre buscar a última versão, e aí a gente usa npx React Native. Para quem não sabe o que é o npx, é como se fosse um executador de pacotes, né, que não precisam estar necessariamente instalados na nossa máquina, e ele vai lá na web, busca esse pacote, baixa rapidinho, instala, e depois, às vezes mantém em cache, ou às vezes deleta logo depois. Então, a gente vai dar aqui um React Native init, eu vou chamar o nome do app aqui de auth.rn, e claro, eu vou começar utilizando a nossa template React Native TypeScript template, né, nós vamos utilizar, ou melhor, é template TypeScript template. Não sei, eu acho que é TypeScript template. Então a gente vai sempre criar nossas aplicações aqui pra frente utilizando TypeScript, lembrando que nem sempre... errei. Template TypeScript. Nem sempre a gente precisa utilizar TypeScript, né? A gente já falou sobre isso em um vídeo, então se você ainda tem dúvidas, devo utilizar TypeScript, não devo utilizar TypeScript, faz sentido, vou trabalhar sozinho no projeto, tenho um time, então assim, tem um vídeo aí, uma Masterclass que eu falo TypeScript do zero, mão na massa, alguma coisa assim, que eu explico as motivações por trás de escolher essa ferramenta, quando que você deve escolher ou não, então assim, vale muito a pena assistir. Eu vou começar criando os projetos a partir daqui, sempre com o TypeScript, mas lembrando que é algo que você consegue perceber exatamente onde que eu estou utilizando, e caso você não utilize, é só remover toda a parte de tipagens que eu vou adicionar aqui nas minhas variáveis. Mas eu acho o TypeScript excepcional, principalmente pela parte de inteligência que ele traz dentro das IDEs, né, para a gente conseguir ter sempre conhecimento daquilo que uma função recebe de parâmetro e por aí vai. Agora, com o nosso projeto criado já aqui dentro, eu vou acessar o projeto auth.rn e eu vou simplesmente rodar um yarn iOS, aqui no caso eu estou no ambiente macOS, então vou utilizar o simulador do iOS, mas caso você esteja num sistema aí com emulador do Android, a gente também já tem vídeo aí ensinando como configurar emulador do Android e tudo mais, você pode abrir o emulador do Android e logo depois rodar yarn Android, né? No iOS ele abre o emulador sozinho, então a gente vai aguardar aqui ele abrir, ó, e aí eu vou esperar o meu aplicativo aqui inicializar no emulador, para daí a gente continuar. Agora que o meu projeto já está rodando aqui no simulador, eu posso ver que ele abriu também a janelinha do terminal com o Metro Bundler, né, que é o Webpack aqui do React Native. Então, é ele basicamente que vai fazer a conversão do nosso código em JavaScript ou TypeScript para um código que seja legível pelo dispositivo, que ainda é JavaScript, só que é um código minificado, né, um bundle que ele gera, assim como o próprio Webpack. Se essa janelinha aqui não abriu, às vezes no Linux, acho que essas vezes essa janela não abre, você pode simplesmente, eu vou fingir que ela nunca abriu aqui, ó, você pode simplesmente navegar até a pasta do projeto, deixa eu abrir antes no Visual Studio Code, para eu não perder aqui a referência da minha pasta, mas aí você vem aqui na pastinha do projeto e roda um yarn start, mesma coisa, ele vai executar o Metro Bundler, e aí só abrir o aplicativo aqui pelo próprio simulador, pelo emulador, e aí já vai estar funcionando. Tranquilo, agora que eu abri meu projeto aqui pelo Visual Studio Code, vamos abrir aqui, deixa eu dar um pouquinho de zoom, que ele vai ficar muito pequeno, jogar aqui para o lado, jogamos o emulador aqui e perfeito. Agora, o que a gente vai começar fazendo? Claro, eu vou deletar esse app.tsx que a gente não vai utilizar agora, vai dar erro normal, e a gente vai criar uma pastinha src e dentro nós vamos jogar o nosso próprio app.tsx.
Vou começar importando o React, né, que a gente vai criar um componente aqui totalmente vazio. Vou importar a minha view de dentro do React Native e vou aqui criar uma constante que vai ser o nosso componente chamado app. Esse é o formato que eu estou criando meus componentes quando eu estou utilizando o TypeScript, sempre utilizando aqui o React FC, né, que é o Function Component. E aqui nós vamos retornar uma view, beleza? Simples assim, claro, vamos ter por enquanto uma página em branco, mas é só para a gente resetar e não ficar com aquela tela de instruções. Agora aqui no meu index.js eu vou falar que eu vou importar o meu app de dentro de src/app, ao invés de app, que era como estava ali antes na raiz. Agora a gente pode ver aqui que o app já está em branco e a gente vai precisar instalar algumas coisas aqui no nosso projeto para controlar o fluxo de autenticação. Eu vou começar instalando aqui o @reactnavigation/native, tranquilo? Aí, junto com o React Navigation, nós temos que instalar alguns outros pacotes, né? Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando aqui agora também, totalmente possível fazer no Expo também, até mais fácil em alguns momentos. Então agora que eu instalei o React Navigation Native, né, que ele pode ser utilizado no Expo também, tem aqui as instalações caso você esteja utilizando o Expo dos outros pacotes, e aqui embaixo caso não esteja utilizando o Expo também dos outros pacotes que a gente tem que fazer. Eu vou dar um copy aqui. Voltamos aqui no Visual Studio Code e instalo o restante dos pacotes. Aqui a gente vai utilizar também uma navegação no formato de stack, né, uma stack navigation. Então, o que eu preciso fazer aqui agora também é instalar o React Navigation/stack. Mas antes disso, a gente tem aqui, ó, que entrar na pasta iOS. Ele fala aqui agora, pode rodar esse npx, mas eu prefiro entrar na pasta iOS e rodar o pod install. Lembrando que esse pod install você só vai conseguir rodar se estiver no Mac, né, caso do ambiente iOS. E lembrando também que você precisa estar com o Cocoa Pods instalado, né, que é o NPM do iOS, vamos dizer assim, né, o gerenciador de pacotes que é utilizado para os pacotes do iOS. Agora que a gente já fez aqui a instalação dos nossos pacotes nativos, no Android é tudo automático, então eu acho que isso aí seria a grande parte boa do Android, essa parte automática aí. E agora a gente precisa colocar esse import, React Native Gesture Handler, bem no comecinho do nosso arquivo principal, que no caso é o meu app, não pode ter nada antes dele. Isso aqui é só para ele conseguir fazer com que nossa tela seja tocável, vamos dizer assim. E agora, a gente precisa jogar esse Navigation Container aqui também, tá vendo? É tudo passo a passo da documentação, por isso é bem importante sempre seguir a documentação. Jogar esse Navigation Container, que a gente importa de dentro de React Navigation/native, por volta de toda a minha aplicação. Então, minha aplicação por enquanto ela é só uma view, mas por enquanto já vai dando um efeito bacana. Aqui, como ele já vem, o React Native também já vem com alguma parte do ESLint integrada, dá pra ver que quando eu salvo o meu código, ele tá arrumando aqui, né? Porque ele já vem com Prettier e ESLint integrado aqui dentro. Não são as configurações que eu geralmente utilizo, mas eu tô para lançar um vídeo, já diz aí embaixo se você gostaria que eu lançasse um vídeo mostrando toda a minha configuração de ESLint, Prettier, Editor Config, toda a padronização de código que eu utilizo para projetos React e Node com TypeScript inclusive, né? Claro que a parte do TypeScript você consegue também retirar caso você esteja utilizando ou não. Então, bora lá. Agora que a gente já fez aqui, eu preciso, como eu rodei um pod install e eu instalei um projeto, uma biblioteca que ela mexe em código nativo, tanto Android quanto iOS, a gente roda de novo Yarn iOS ou Yarn Android, caso você esteja no emulador do Android. Mas por enquanto que ele vai rodando esse projeto, para a gente não ficar parado, olha só, eu venho aqui em Hello React Navigation e a gente pode ver que o tipo mais tradicional de navegação que a gente tem no React Navigation é a navegação através de pilha, né? Stack, que a gente fala. E por que pilha, né? Porque quando a gente navega de uma tela para outra, através de um botão, através de uma ação que o usuário tenha feito, né? Feito login, por exemplo, alguma coisa assim, a gente vai criando uma pilha de navegação, ou seja, o usuário consegue voltar para as telas anteriores. Então, essa React Navigation Stack é a mais famosa utilizada. Qual que são os outros tipos? Abas, né? O drawer, que é aquele menu lateral, tipo isso aqui, é um menu que vem da esquerda para a direita, então, que o Google usa muito esse tipo de menu, né? Então, no próprio Gmail, no Drive tem esses menus. Então, a gente tem outros tipos de navegação também e tem vários tipos de navegação criados pela comunidade. Então, vale sempre a pena dar uma olhadinha. Agora, então, eu vou copiar o comando aqui de instalação do Yarn, do React Navigation Stack. A gente roda a instalação aqui dentro. O meu projeto já deve estar executando de novo aqui, ó, sem erros nenhum. E agora, com essa instalação finalizada, a gente não vai precisar quase mais nada, né? Então, a gente já pode começar criando aqui o nosso fluxo. Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou criar uma pastinha chamada Routes, e aí uma pastinha chamada Pages dentro de SRC. Nas Pages, por enquanto, eu vou ter apenas a página de Sign In,
que eu vou criar como uma pasta e um arquivo index.tsx dentro dela, assim eu consigo manter também os arquivos de estilização depois aqui dentro e por aí vai. E eu vou criar uma outra página simbolizando qual que é a página que vai ser exibida quando o usuário estiver logado na minha aplicação. Claro que não precisa ser uma única página, depois você pode ter quantas páginas quiser, a gente vai permitir isso. Mas eu vou criar aqui uma dashboard barra index.tsx, e esse dashboard ele vai representar então a página que o usuário vai ser redirecionado depois que ele logar na aplicação. E depois que ele estiver nessa página e estiver logado na aplicação, não tem sentido ele voltar para o login. Por isso a gente vai fazer esse redirecionamento aqui certinho. Beleza, nas duas páginas, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, vou criar do zero na verdade, um componente com React. Vamos importar aqui também a view de dentro do React Native, aquele padrão que a gente já faz, const sign-in, que é o nome da página, React Function Component, e aqui nós vamos simplesmente mostrar essa view em branco. Vou salvar isso aqui e exportar o componente sign-in aqui de dentro, copio esse mesmo código, coloco no dashboard e troco o sign-in por dashboard. Isso aí não tem mais segredo, só criar um componente em branco. E agora no arquivo de rotas, a gente vai começar criando aqui o auth.stack.tx, ou a gente pode botar auth.routes, assim ele vai ficar com eita, Giovana, auth.routes, e a gente vai criar aqui também app.routes.ts. Então o que isso quer dizer? Auth.routes significa as rotas que o usuário vai poder navegar enquanto ele não estiver autenticado na aplicação. App.routes são as rotas que ele vai navegar quando ele já estiver autenticado na aplicação. É claro que aqui a gente pode ir dividindo em mais arquivos, né? É legal que a gente vá dividindo nesses arquivos conforme a gente vai enxergando conjuntos de rotas, né? Pensa assim, você está desenvolvendo um e-commerce para um aplicativo mobile de um e-commerce. E aí existe um conjunto de rotas ali que especifica a parte de fechamento do pedido. Então tu tem algumas 5, 6 telas que são só responsáveis pelo fechamento do pedido. Então é a tela de carrinho, depois uma tela de botar o endereço, né? Uma tela de calcular o frete, uma tela de botar o meio de pagamento e uma tela de confirmação. Então assim, é um conjunto de telas que tem as mesmas responsabilidades que é a parte de fechamento da compra em si. Então tu pode criar aqui, por exemplo, finish shop.routes.ts, sei lá, baseado no nome aí da sua página, ou checkout, né? Acho que checkout fica até mais legal, eu não consegui achar um nome aqui na hora, e aí eu escrevi qualquer coisa mesmo. Então, agora o que a gente vai começar fazendo? Na parte de rotas de autenticação, eu vou importar aquela minha sign-in, lembra que a gente tinha criado, de dentro de pages/sign-in, e na tela de app, claro, eu vou importar o meu dashboard. As duas telas aqui, tanto a de rotas quanto a de app, elas vão ser componentes do React. Então a gente vai importar o React, né? O React ele sempre tem que estar presente quando a gente vai criar um componente. E aí a gente vai importar aqui de dentro do React Navigation /stack um carinha chamado Create Stack Navigator, né? Criar uma navegação em pilhas. Então, as rotas de autenticação, elas vão ser uma navegação em pilha. Por quê? Elas vão ser uma navegação em pilha. Porque, geralmente, dentro de autenticação, a gente está lá, formulário de login. Aí tem um botão, esqueci minha senha, ou seja, a pessoa pode entrar na tela de esqueci minha senha. Dela, não esqueci não. Aí ela quer voltar, ou seja, precisa ser uma navegação em pilha, né? E mesma coisa, tô ali no login. Vou criar uma conta nova. Não, acho que eu lembrei, já tenho conta, então ela quer voltar. Então, tudo que tem esse funcionamento de vai e volta, a gente geralmente vai trabalhar com uma navegação em pilha, beleza? E aqui, então, eu vou começar criando já no formato mais atualizado do React Navigation, que é a sua versão 6, 5, 6, será que é 5? 6? 5, como eu falei, 6 é do React Router DOM, eu tô todo perdido nessas versões, mas aqui a gente vai utilizar, então a gente vai criar um carinha chamado Auth Stack, né, a stack de autenticação, que é igual a Create Stack Navigator. Até aí tudo bem, a gente não precisa passar nenhuma configuração. E agora a gente já vai criar o nosso componente de rotas, né, aqui dentro eu vou chamar ele de Auth Routes, tanto faz o nome, se quiser chamar de, sei lá, Batata Routes também, sem problemas nenhum, não vai mudar nada. E aqui ele vai retornar um JSX direto, por isso que eu passo parênteses, né? Não passo a minha chave, porque eu não vou ter nenhum código aqui dentro de JavaScript, é só direto retornando o nosso famoso JSX. E aqui então, eu vou começar colocando por volta de tudo um componente que está dentro do auth stack, que é o componente... O que eu fiz aqui? O meu arquivo está tx, precisa ser tsx.
Ó, senão ele não vai entender a sintaxe que a gente está colocando ali dentro. Então, agora aqui dentro, offStack.navigator, por volta de tudo. E aí, cada rota da nossa aplicação, cada tela que o usuário pode acessar, a gente vai utilizar o offStack.screen, né, que é a tela. Então, basicamente, agora esse screen ele recebe duas propriedades obrigatórias. O name, qual que é o nome daquela tela, como aqui no React Native a gente não tem visualmente uma URL que o usuário consegue digitar, por exemplo, /login, né? Aqui a gente coloca um nome para a tela, então eu vou chamar ela de sign-in. Geralmente eu mantenho o mesmo nome do próprio componente. Deixa eu mover ele aqui para baixo e aí a gente vai passar o componente. Qual que é o componente que vai ser exibido em tela quando o usuário navegar aqui dentro dessa rota. E aí eu vou exportar minhas auth routes aqui de dentro, tranquilo? E aí a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa para o nosso app. Por isso eu vou copiar tudo que está aqui dentro, jogo dentro do app, troco apenas a importação aqui do sign-in por dashboard e aqui embaixo faço o dashboard. Aqui eu troco também tudo onde está escrito auth. Vou trocando, ó, Command D, eu aperto aqui no Ctrl D, não sei qual que é o comando que tem aí nos outros sistemas, e aí eu troco para App Stack, beleza? Então, assim, a gente já criou as nossas duas stacks de navegação, nossas duas pilhas de navegação. Essa aqui para quando o usuário não está logado e a outra para quando o usuário está logado. Agora, o que a gente precisa fazer? Ter alguma forma na aplicação da gente realmente efetivar o login, né? Então, claro, eu vou começar criando uma função fake, mas eu vou mostrar como que a gente faria para se comunicar com a API também, caso fosse uma API que retorna para a gente um token de autenticação e por aí vai. Então, eu vou começar criando um serviço. Eu vou chamar esse serviço de auth, né, como se fosse a nossa API. E aqui dentro, eu vou exportar uma função chamada sign-in. Né, fazer o sign-in, basicamente, logar na aplicação. Essa função sign-in, eu não vou botar para ela receber nenhum parâmetro por enquanto. Só que ela vai ela vai retornar uma promise. Por que eu vou fazer ela retornar uma promise aqui dentro? Porque como eu quero simular que isso aqui é uma chamada API, toda chamada API que a gente faz via Axios, via Fetch, por aí vai, ela retorna uma promise, né? Que a gente tem que utilizar lá o .then ou até utilizar o await para aguardar que alguma coisa seja finalizada. Então, para a gente não burlar o sistema, eu vou fazer uma promise também. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer para a gente resolver bem isso aqui, ficar bem legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um setTimeout aqui dentro, para eu fingir que a minha API demorou 2 segundos para responder aqui dentro. Então, ela vai demorar 2 segundos e aí ela vai responder aqui com um token de autenticação, que aqui eu tenho um token armazenado. Esse aí é o meu token de autenticação. E eu tenho também os dados do usuário que fez login. Então, o nome dele vai ser Diego, o e-mail vai ser diego@rocketcity.com.br e por aí vai. Então, salvo isso aqui agora. O S-Lint já deu uma arrumada aqui para mim em algumas coisas. Mas isso aqui, então, é a mesma coisa que a gente faria lá numa chamada para nossa API via Axios ou via Fetch, né? A gente faz uma chamada, ela demora um tempinho ali para responder. 2 segundos já é até meio demais. E aí ela devolve alguma informação para a gente, um token, usuário, e aí a gente guarda essas informações depois para ter na nossa aplicação, para fazer também as chamadas via API, por aí vai. Agora então, o que a gente vai fazer? Aqui no arquivo de rotas, nós vamos criar um index.tsx, que vai ser o arquivo que vai controlar qual stack de rotas está disponível para a gente. Ou seja, quando o usuário está logado, ele deve mostrar o app.routes, e quando o usuário não estiver logado, ele deve mostrar para a gente o auth.routes, beleza? Esse index aqui, ele também é um componente, né? No React a gente tem essa componente para tudo quanto é lado, né? Isso não é algo ruim. Então aqui nós vamos criar um const, eu vou chamar isso aqui basicamente de routes, não tem muito segredo, igual a React FC, igual não, né? A tipagem dele é React FC. E aqui eu vou colocar um return dentro dele. E aqui logo a gente vai ter uma condicional. Então eu já vou importar aqui meu app routes from app routes. E a gente vai importar aqui também auth. Oh, meu Jesus, o que eu fiz aqui? Auth routes de dentro de auth routes, beleza? Por enquanto eu vou deixar o app comentado. Vou mostrar apenas o app routes, porque a gente ainda não tem uma informação se o usuário está logado ou não, então não tem como a gente fazer um if aqui dentro, uma condicional para verificar isso. E eu vou exportar então só as nossas auth routes. Teoricamente agora, aqui dentro da minha rota de sign-in, o que eu vou fazer? Para a gente enxergar que isso aqui vai ser exibido em tela, né? Eu preciso colocar alguma coisa aqui. Está tudo em branco, como é que eu vou ver alguma coisa, né? Então eu vou colocar um button para a gente simular que está sendo feito um login aqui dentro, né? Então o usuário vai clicar no button, a gente vai fazer o login. Então, aqui nós vamos, dentro dessa nossa view, colocar um button. E aí o title dele vai ser
sign in. E aí vai ter alguma coisa que vai acontecer quando a gente clicar nesse botão. Por enquanto, nada. Agora, ele não exibiu em tela, por quê? Lá no nosso app TSX só tem uma view vazia. Então, o que a gente tem que colocar aqui dentro? A tela de sign-in diretamente? Não. O nosso arquivo de routes aqui que a gente acabou de criar, que é o arquivo que vai determinar qual a stack de routes que vai ser exibida quando o usuário estiver navegando entre a nossa aplicação. Então, agora eu vou importar aqui meu componente de routes dentro do arquivo, dentro da pasta routes, né, no arquivo index, e aí vou colocar ele aqui dentro. A view não é mais necessária, só lembrando que ele precisa estar dentro desse navigation container, senão nada vai funcionar. E olha lá, a gente já tem aqui a nossa navegação funcionando, inclusive é legal dizer que todo Stack Navigator, ele cria automaticamente esse header pra gente, que é totalmente opcional e também muito manipulável. Então assim, não se despeça desse header de uma maneira tão simples. Se às vezes sua aplicação ali tem algo que parece um header, talvez seja legal utilizar ele, porque ele já vem com umas animações integradas bem bacanas e ele dá a opção da gente botar imagem aqui dentro, trocar cor, colocar ícone na direita, quantos a gente quiser, ícone na esquerda, mover o texto para um lado, para o outro. Assim, é o Severino dos headers de navegação aí que a gente tem. Então, assim, tenta manter ele caso tua aplicação tenha um header, porque ele é bem customizável e ele já vem com algumas otimizações ali bem bacanas. Então, agora a gente tem esse nosso botão de sign in, eu vou fazer ele ficar no centro da tela. Então aqui na minha view eu vou passar um flex 1 e um justify content center, só para alinhar ele ali no centro mesmo. Aqui o SLint está reclamando que eu fiz style inline, né? Então tá bom, SLint, tá bom. Então vamos criar aqui const styles, o nosso container, tem isso aqui, e aí eu uso styles container. Pronto. Agora ele para de reclamar. No overload match discal. Ah, tá bom. Então vamos pegar aqui style sheet.create. Pronto. Agora o TypeScript e o SLint já pararam de reclamar aqui, né? A gente já separou o nosso estilo aqui em outra variável. Beleza. Agora, então, a gente tem o nosso botão, que, claro, quando a gente clica, nada acontece feijoada. Então, a gente precisa fazer agora o seguinte. Quando o usuário clicar nesse botão Sign In, lembra que a gente criou lá o nosso serviço fake, que retorna uma promise que demora 2 segundos mais ou menos para resolver? Então, a gente vai chamar isso ali. Então, aqui dentro da minha pastinha, do meu arquivo, na verdade, eu vou importar o nosso service de autenticação, vou chamar ele de auth service, from ... services auth. Beleza. E agora, aqui dentro, a gente precisa transformar isso aqui em chaves, porque antes ele tinha só um return, né? Então podia ser só parênteses. E a gente vai colocar todo o nosso JSX aqui dentro. Perfeito. E agora, nós vamos ter uma função handle sign in, ou seja, o que vai acontecer com a nossa aplicação quando o usuário clicar no botão de fazer login. Claro, no mundo ideal, o que a gente teria aqui? Nós pegaríamos os dados de e-mail e password do usuário, né? Poderíamos ter o formulário aqui dentro, e-mail, senha. Então, assim, não vou criar toda essa parte do zero, porque não é nada muito importante assim para agora. Então, agora, o que a gente vai fazer dentro dessa função é chamar lá o nosso auth service. Esse auth service ele está exportando direto a função, né? Então, vamos exportar ela sem o default, porque assim a gente consegue importar dessa forma assim, ó, sign in. E aí a gente usa apenas sign in aqui dentro. Essa função aqui, ela vai demorar 2 segundos para resolver. Então eu tenho duas formas de fazer. Eu posso usar um async aqui nessa function e aí dar um await, beleza? E aí eu espero os 2 segundos. Ou eu uso sem async e uso o ponto then. E aí eu espero uma resposta aqui depois de 2 segundos, né? Isso eu só estou mostrando para você, que ainda tem muita gente que eu vejo que tem dificuldade para entender quanto que coloca o async, quanto coloca o await. O await é só para a gente não ter essa necessidade de ter o ponto then aqui dentro. Então eu posso botar o async, troco aqui o response para frente, ó, const response igual, e aí boto o await. E aí eu removo toda a necessidade do ponto then, né? Console log response, beleza? Salvando aqui agora e chamando a função handle sign in aqui dentro do nosso onPress, eu posso abrir aqui agora o meu terminal que está rodando aqui o React Native, clico em sign in, claro, demora 2 segundos, por isso eu cliquei 2 vezes, ele mostrou lá para mim 2 vezes, ó, token e também o meu usuário de acesso. Então beleza, a parte de autenticação, ela tá show, assim, ela tá quase funcionando. O que a gente já fez? A gente fez toda a parte de rotas e fez também a parte simulando onde que o usuário clicaria, onde a função seria disparada para a gente fazer essa parte de autenticação. Agora, o que está faltando para a gente ter dentro da nossa aplicação?
Primeiro, tá faltando a gente armazenar esse token e esse usuário aqui de alguma forma que eu consiga acessar toda vez que eu entro na aplicação, mesmo que eu dou um restart nela. E falta também a gente controlar qual rota que vai estar disponível pra gente quando a gente tiver logado na aplicação, né? Ou não logado na aplicação. Então a gente precisa ter esse controle. E é aí que a gente vai começar a entrar agora para falar sobre contexto e também depois, mais para frente, falar sobre hooks do React. Mas o mais importante, o conceito mais importante que a gente vai utilizar aqui para lidar com a autenticação, tanto no React quanto no React Native, é o contexto. Claro, a autenticação consegue ser feita com o Redux também, sem problemas nenhum, e não é porque a gente está utilizando a Context API que diretamente o Redux não faz mais sentido, né? Tem casos e casos que a gente vai aplicar a cada um deles. Mas na grande maioria das aplicações não tem o porquê da gente colocar o Redux, porque como como eu tinha um amigo que falava antigamente, é basicamente matar uma formiga com uma bazuca, né? Então, assim, a gente vai construir da forma mais simples possível. Vou começar criando uma pastinha aqui chamada context, né? Onde vão ser, ou melhor, a gente está botando tudo no plural, então contexts. E a gente vai começar criando o nosso contexto de autenticação aqui dentro. Eu vou chamar ele de auth.tsx, porque aqui dentro eu também vou precisar criar um componente, a gente já vai ver o motivo daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu React e agora eu vou criar uma variável chamada authContext, sendo igual a createContext de dentro do React. E eu vou exportar ela aqui de dentro. Perfeito? Aqui a gente tem alguns erros do próprio TypeScript, basicamente falando que o nosso createContext aqui ele precisa ter um parâmetro inicial, né? Aqui eu posso passar para ele um objeto vazio. Perfeito? Aqui, só para a gente visualizar, eu vou falar para ele que, na verdade, ele vai iniciar com uma informação, vamos supor que ele já vai iniciar falando que o usuário já está logado. Então, vou botar aqui uma informação, por exemplo, como sendo signed, como sendo true, beleza? Simples assim. Agora, a gente vem aqui no nosso app.tsx e a gente vai importar o nosso contexto. Então, eu vou importar authContext de dentro de ponto barra, ou melhor, ponto barra só, context barra, barra auth. E agora, por volta de toda a minha aplicação, eu vou jogar authContext. E aqui não é só authContext, é authContext Provider. Por quê? Porque eu quero prover algum tipo de informação para todas as rotas e todos os componentes da minha aplicação. Ou seja, quando eu jogo um provedor de contexto por volta da minha aplicação, eu estou dizendo que tudo que tiver dentro desse provedor aqui vai ter acesso às informações contidas dentro desse contexto. Ou seja, como eu estou jogando aqui por volta das minhas rotas, todas as rotas da minha aplicação vão ter acesso aqui à parte do meu contexto. Como eu quero só as rotas com acesso, esse Navigation Container aqui ele pode ficar até fora, tá? Esse Navigation Container, ele é o Context Provider da parte de navegação. Então, como a parte de navegação aqui do React Native também utiliza Context, aqui esse Navigation Provider, ele também é um Context Provider. Então, o que a gente vai fazer agora para testar essa parte do contexto? Quando a gente cria um provider, nós precisamos passar um value, né? Que é qual as informações que a gente vai passar para esse contexto. Aqui eu vou falar novamente, signed true. Pô, Diego, mas então eu vou ter que repetir isso aqui e lá dentro do contexto? Não, vamos com calma, só para a gente entender, porque eu não estou querendo aqui botar muita coisa antes da gente entender o verdadeiro funcionamento do contexto. A partir do momento que a gente jogou o Auth Context Provider por volta de alguma coisa, de algum componente, de algum conjunto de componentes, ou como eu estou fazendo aqui, por volta da minha aplicação inteira, todos os componentes que estão dentro desse Auth Context Provider podem acessar essa informação aqui, signed true, né? Então a gente evita de ter que ficar controlando estados de uma forma local nessa parte de autenticação. Porque se eu pensar aqui no meu componente de sign-in, se eu pegar as informações aqui que eu recebi na response da autenticação, por exemplo, o token, o usuário, e gravar essa informação aqui dentro do componente de sign-in, como é que o meu componente de dashboard, por exemplo, depois, vai conseguir mostrar o nome do usuário? Ah, Diego, mas daí eu posso usar um Async Storage? Pode, mas o Async Storage ele não é para gerenciamento de estado, né? Ele é simplesmente para a gente fazer um storage de alguma informação que a gente precisa manter conforme o usuário atualiza a página e por aí vai. Então, assim, não utilize o Async Storage para essa parte de comunicação entre componentes. A gente precisa utilizar o contexto que foi feito para isso. Então, agora, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Aqui na minha página de sign-in, eu vou começar importando o meu auth context de dentro de context auth. E agora eu vou importar aqui também do React
um hook chamado useContext, ou seja, eu quero ler variáveis de um contexto, eu quero ler informações de um contexto. Aqui dentro, então, const igual a useContext, authContext, e aqui eu quero pegar apenas uma única informação do meu contexto, por isso que eu botei com desestruturação, eu quero pegar aquela informação signed, né, se o usuário está autenticado ou não. Vou dar aqui um console log signed, e agora a gente vai visualizar um pouquinho aqui no nosso terminal. Olha lá, ele retornou true para a gente. Por quê? Porque aqui, quando a gente definiu o nosso context provider, nós falamos que o valor de signed é true. A partir desse momento, esse valor que está sendo definido aqui dentro, ele está sendo repassado para todos os componentes ali dentro daquele contexto. Então, se aqui eu mudasse para false, por exemplo, a gente ia ter, deixa eu dar um F5 aqui, nossa, meu terminal bugou de uma forma, ali, a gente ia ter a informação sendo como false, beleza? Então agora a gente já começou a entender um pouquinho como que funciona essa parte de contexto aqui dentro do React. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Eu preciso que essa minha função sign-in aqui, quando eu disparar essa função sign-in, eu consiga anotar lá no meu contexto, mudar essa informação aqui, que o usuário está logado, né? Ele vai começar como deslogado, então ele vai trocar para logado. Então, bora fazer isso. Então agora o que a gente vai fazer? Tem duas formas da gente conseguir mover essa parte de conseguir controlar o estado de autenticação, se o usuário está logado ou não, né? Mover essa responsabilidade, a gente tem dois lugares para colocar essa responsabilidade. O primeiro lugar, o mais tradicional, onde seria o primeiro lugar que a gente avistaria, seria aqui no app. Então aqui dentro nós teríamos um estado, por exemplo, signed, que indica se o usuário está logado ou não, set signed, e ele começa como false, beleza? E aí, claro, a gente importa esse useState aqui de dentro do React. E aí, essa informação signed, ela vem aqui para dentro do nosso value, né? E aí, o que a gente pode fazer também? Criar uma função chamada aqui sign-in. E aí, toda aquela lógica de autenticação que a gente tinha colocado lá dentro do nosso componente aqui do sign-in, tudo isso aqui, ó, viria aqui para dentro. Beleza? Então, tudo isso aqui que a gente tem hoje, eu vou deixar comentado aqui só para a gente entender, porque não vai ser aqui que a gente vai colocar, tá? Então, tudo que a gente teria lá hoje ficaria aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro a gente tem acesso a esse set signed. Então, a gente consegue, depois que o usuário logar, colocar essa informação como true. E aí, tendo essa informação como true, automaticamente, por ele ser um estado, assim que essa informação mudar, ele vai renderizar tudo isso aqui de novo. E aí, a gente vai ter a nossa informação de signed aqui, modificada, e aí todos os elementos que estão lá dentro também vão ter essa informação convertida de false para true. Deu para entender mais ou menos um pouquinho como é que funcionaria o fluxo? Então, por que a gente não vai colocar aqui? Porque, por enquanto, a gente tem um contexto, que é o contexto de autenticação, mas conforme a nossa aplicação cresce, a gente pode ter 10 contextos, 20 contextos, 30 contextos, não tem limite de quantos contextos a gente pode ter na nossa aplicação. É uma API que é utilizada para várias coisas aqui dentro do React. Então, o que a gente vai fazer? Olha que bacana, eu vou mover isso aqui daqui, ele não vai ficar aqui. Posso tirar o meu useState, que eu não vou utilizar, e o signed a gente volta aqui para estaticamente um retorno de false, beleza? Vou salvar isso aqui agora, minha função de sign-in aqui pode ficar da mesma forma que ela já estava. E agora, aqui no meu auth, no meu context, eu vou exportar daqui de dentro também um componente, beleza? Ele vai se chamar auth provider, que ele vai ser um React FC. Vamos importar aqui o React, então, agora, porque eu vou escrever um componente. E aqui ele não vai receber nenhum parâmetro por enquanto. E aqui ele vai retornar, então, tudo aquilo, né, aquele nosso auth context provider. Então, isso aqui, ó, vem aqui para dentro. E aí, dentro dele, o que a gente vai colocar? O nosso children, né, a nossa propriedade children, que é basicamente uma forma da gente repassar tudo o que a gente envia para esse auth provider aqui como filho para dentro aqui desse conteúdo. Beleza? Então, assim, a gente já fez uma maracutaia aqui dentro, né? Agora, o que eu faço aqui no meu app? Eu vou importar lá de dentro do meu context auth, o meu auth provider. Então, eu não vou escrever mais auth context provider, eu vou botar apenas auth provider. Perfeito? Ó. Agora a gente já deu aí uma leve reduzida no nosso código e se a gente for ver, o nosso signed, ele continua disponível para a gente acessar lá dentro. Então tá aqui, ó, signed. Se eu venho aqui no meu log, olha lá, tá retornando ainda como false. Beleza? Então assim, a primeira coisa que a gente fez foi mover a questão de dar o valor para o meu contexto do app
para dentro do meu contexto, né? Então, meu arquivo de contexto, ele fica responsável por tudo isso. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui no auth context, quando a gente cria ele, esse primeiro valor que a gente passa para ele não é o valor default do contexto, não é o valor padrão do contexto, e sim o formato do contexto. Como eu estou utilizando TypeScript, eu posso criar uma interface para definir qual que vai ser o formato do meu contexto, quais são as informações que eu vou armazenar aqui dentro do meu contexto de autenticação. Posso chamar de auth context data, por exemplo. Então, eu vou falar que eu vou armazenar uma informação se o usuário está logado ou não. Essa informação é um booleano, beleza? Eu vou armazenar também, talvez, um token, né, esse token de autenticação, que a gente usa muito em autenticação JWT, e eu vou armazenar informações do usuário. As informações do usuário aqui, eu vou colocar apenas como object, porque eu não sei exatamente quais são as informações que esse usuário pode ter. Cada aplicação pode ter informações diferentes, e nem sempre é legal que o nosso front-end esteja tão grudado assim com o back-end, né, para a gente poder retornar informações a mais, quem sabe, do back-end, e não necessariamente ter que mudar todo o front-end. Então agora, aqui no meu create context, eu vou falar para ele, olha só, o teu formato, aqui eu vou passar um parâmetro de tipagem que a gente chama, que é quando eu utilizo essa sinal de menor e maior, e eu sei que a função createContext recebe isso passando o mouse por cima dela. Olha aqui, ó, tá vendo que ela tem esse sinal de menor aqui, ó? Então, ela basicamente conseguiu definir de forma automática que o tipo dela é signed boolean, porque a gente passou esse formato aqui no objeto. Se a gente tivesse passado um objeto vazio aqui no createContext, ele não ia conseguir determinar o valor inicial, tá vendo aqui, ó? Ele ia ficar vazio, um objeto, ele não sabe qual que é o formato desse createContext. Então, quando a gente fosse acessar essa informação lá dentro do nosso sign-in, olha só, eu dou um Ctrl espaço e não vem nada, ele não sabe o que tem lá dentro. Beleza? Então, aqui a gente vai falar, olha só, o formato do createContext é um auth context data. E automaticamente ele já fala pra gente, poxa, Diego, mas se tu falou que o contexto tem esse formato aqui, nenhuma dessas variáveis aqui são opcionais, certo? Então, como é que tu me passa um objeto aqui como sendo o valor inicial aqui? Então, esse objeto aqui, qual que é a forma mais simples da gente resolver isso? Tem duas formas. Ou a gente fala que o nosso contexto pode ser tanto ter esse formato auth context data, quanto ser também nulo. Opa, a gente bota aqui um sinal de ou, nulo, e aí a gente inicia esse contexto como nulo, ou a gente força a tipagem desse objeto aqui para um auth context data. É esse formato que eu geralmente utilizo. Então, meio que eu estou falando, olha, TypeScript, tá vendo esse objeto que eu te passei aqui, ó? Por mais que não pareça, ele tem exatamente esse tipo aqui. Isso aqui não é algo problemático, tá? Inclusive, é recomendado em vários posts sobre TypeScript e React. Se você ler na internet, você vai conseguir encontrar detalhes sobre isso. Agora já começou a dar alguns outros bugs aqui na nossa aplicação, né? Primeiramente, o value aqui já começou a bugar. Isso é muito legal do TypeScript porque ele falou, olha só, Diego, tu tá enviando apenas a informação de signed, ou seja, se ele está logado ou não, mas tu não está enviando as informações de token e usuário. Claro, mas eu não estou logado num primeiro momento, então será que eu preciso enviar essas informações? Claro, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou enviar aqui o token como uma string vazia e o usuário como objeto vazio, só para a gente parar de dar esse problema, tranquilo? Vou salvar isso aqui agora. Venho aqui no meu index do sign-in e agora, olha só, dou um Ctrl espaço, ele já sabe todas as informações que eu tenho lá dentro do meu contexto. Por isso que o TypeScript é tão sensacional para a gente utilizar nesses casos. Agora, pego novamente a informação de signed, né? Posso pegar outras informações, mas a gente continua tendo acesso a ela normalmente. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar a informação aqui de autenticação, a função de autenticação, para dentro do meu contexto, ou seja, tudo que for relacionado à autenticação vai ficar aqui dentro, né? Então, a gente vai pegar essa função aqui de sign-in, né? Na verdade, eu vou tirar só o conteúdo disso aqui, vou tirar também essa importação que a gente tem aqui em cima, vou deixar ela bem vazia, console log, logar. Perfeito? A gente volta aqui para o nosso contexto e aqui então eu vou importar aquele nosso serviço de autenticação, que seria a nossa chamada API. Então aqui eu vou pegar o método sign-in, beleza? E aqui agora o meu auth provider eu vou transformar ele em um componente que tem corpo, né? Então com chaves e não só retornando JSX. E o conteúdo dele aqui eu vou colocar JSX. Perfeito, agora aqui dentro, então, nós vamos ter a nossa async function. Eu vou chamar ela de sign-in mesmo. Mesmo a gente já tem lá dentro sign-in. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou importar isso aqui como tudo como auth, beleza? E aí a gente utiliza
o método auth.signin aqui dentro para não replicar o mesmo nome aqui dentro. Mas poderia ter nome diferente, aí a gente não precisaria fazer isso. Perfeito. Agora eu vou dar um await aqui dentro, porque eu quero aguardar que a autenticação seja feita. E com isso eu vou receber uma resposta como sendo o nosso token e o nosso usuário autenticado, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente falar que esse sign-in aqui precisa ser retornado no meu provider. Então, ao invés de eu retornar todas essas informações aqui, eu vou retornar somente as informações que são de extrema relevância para os meus componentes terem acesso. Então, eu vou retornar o token, eu não vou retornar, porque não faz sentido um componente da minha aplicação ter acesso ao token, então eu vou tirar ele aqui dentro. O token ele só precisa ser acessado pelo meu cliente de requisições HTTP, então ele não precisa ser utilizado pelos componentes diretamente. Eu não vou mostrar bem-vindo e o nome e o que está guardado armazenado dentro do token. Então eu vou mandar aqui para o nosso contexto, para os componentes, a função sign-in. Vou falar que ela não recebe nenhum parâmetro e ela retorna uma promise sem resultado nenhum, ou seja, void, né? Isso aqui é só TypeScript. E agora, então, eu consigo aqui, depois do meu usuário, retornar a nossa função sign-in. Tá vendo? Vou salvar isso aqui agora e olha só, a gente vai dar um passo grande agora na nossa aplicação. Aqui no nosso index, eu posso buscar a função sign-in. Perfeito? Essa função sign-in agora, eu vou chamar ela aqui dentro do meu handle sign-in. Lembrando que ela é uma função assíncrona, né? Ela demora um pouquinho até me retornar essa resposta. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente pode botar o await ou só chamar ela, porque a gente não tem retorno nenhum, na verdade. Vou salvar isso aqui agora, e olha que bacana, venho lá no meu Hyper, clico em sign-in, e ele vai dar, depois de 2 segundos, aquela nosso token e o nosso usuário. Só que agora, essa parte da autenticação, da chamada API, não está sendo feita no meu componente, sim está sendo feita lá por dentro do contexto. Deu para entender? Então, assim, a gente está movendo a responsabilidade do nosso código de lidar com a autenticação para dentro do contexto e não mais dentro do componente em si. Né? Eu não preciso que, claro, tudo da minha aplicação esteja em contextos, mas essas informações que a gente vai ter, que vão ser compartilhadas entre mais componentes, faz muito sentido a gente estar com elas aqui dentro de um contexto. Tranquilo? Show de bola, vamos continuar agora. Agora, como é que eu faço para pegar essas informações aqui que eu recebi do meu response, né? Aqui dentro do meu response, eu tenho o token e eu tenho o meu usuário de dentro de response, beleza? Aqui, agora, ele falou que não existe, porque aqui no meu sign-in, eu estou falando que eu preciso falar, basicamente, qual que é o tipo de resposta disso aqui. Então, eu vou criar um response, eu vou retornar aqui de dentro um token e vou retornar um usuário, que é o usuário aqui vai ter um nome e vai ter um e-mail, beleza? Eu só estou definindo uma resposta como se fosse uma resposta de uma API. E aqui agora eu falo que essa função sign-in, então, ela vai retornar uma promise e a promise vai resolver para uma resposta desse tipo aqui. Isso aqui seria a mesma coisa que dar um axios.get, né? E a gente recebe os dados ali dentro. E agora, teoricamente, aqui eu já tenho acesso ao token, eu posso usar o TypeScript, vou dar um Ctrl espaço, ó, já tenho o token e o usuário. Dentro do usuário, eu sei que eu tenho nome e e-mail, então fica muito mais fácil tratar dessa forma aqui. Agora que eu tenho o token e o usuário, eu preciso utilizar dessas informações aqui agora para salvar uma informação aqui no meu contexto falando que eu estou autenticado. Então, eu vou começar criando um estado aqui dentro do meu... não vou nem criar um estado. Eu vou criar um estado, na verdade, mas eu não vou salvar uma informação chamada signed. Por quê? O signed ele não é tão importante para a gente, porque ele é só um booleano. Eu vou salvar, sim, a informação do usuário, que para mim é o mais importante. Porque se existir um usuário aqui dentro, então quer dizer que eu já estou autenticado. Aí eu posso retornar o signed baseado nessa informação. Eu vou iniciar esse usuário aqui como um objeto vazio, beleza? E aqui embaixo, então, eu vou dar um set user como sendo esse user que eu acabei de receber aqui dentro. Então, já tem uma variável com esse nome, então response.user. Perfeito? Agora, nós temos acesso a esse user aqui, que ele vai ser o usuário que se autenticou dentro da nossa aplicação. E aí eu posso passar esse user aqui
aqui embaixo, onde a gente estava passando um objeto vazio anteriormente. E a informação de signed, né, se o usuário está autenticado ou não, eu vou simplesmente fazer uma verificação se existe alguma coisa armazenada dentro desse usuário. Ou seja, colocando dois sinais de negação, eu estou basicamente transformando essa variável user em um booleano. Eu poderia fazer dessa forma aqui também, utilizando o constructor da classe boolean do JavaScript. Eu basicamente estou falando, olha, se existir alguma coisa dentro do user, eu quero que você retorne true. Caso isso aqui não exista, não tenha nada, o usuário esteja vazio, da mesma forma que está aqui, retorna false, beleza? Então agora vamos salvar isso aqui agora e ver porque a gente deu um passo grande na nossa aplicação, beleza? Vamos dar um F5 aqui agora. A gente vê que ele está retornando true, por quê? Porque esse meu usuário aqui, mesmo com um objeto vazio, ele retorna true. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui nós vamos iniciar esse nosso estado, ao invés de um objeto vazio, como nulo, ou seja, no primeiro momento, o usuário vai ser nulo. E aqui eu preciso falar então, porque ele vai dar erro, falando que aqui o setUser está tentando setar um objeto por um estado que é nulo, ele não sabe o formato que esse estado espera. Então aqui eu vou falar que o estado pode armazenar tanto um objeto, que é quando o usuário vai estar logado, quanto nulo, quando caso o usuário não esteja logado. E eu vou repetir essa mesma instrução aqui em cima no retorno do nosso auth context, porque a gente pode ver que ele deu erro aqui, né? Então, preciso falar que ele pode ser tanto objeto quanto nulo. Tranquilo? Vou salvar aqui agora, e aí sim, venho aqui para o meu hyper, e aí a gente pode ver que ele inicializou então como false, beleza? Então no primeiro momento, ó, vou dar um F5 na aplicação, ele veio, meu Deus, meu terminal bugou todo aqui, ó. Ele veio como false. Olha só, eu vou clicar em sign in agora, e a gente vai esperar 2 segundos e ver o que vai acontecer. Olha só, ele retornou true, depois de 2 segundos. Mas aonde que está esse console log? Lá dentro do nosso index. Ou seja, eu estou pegando a informação signed aqui de dentro do nosso contexto e ela começou como false e depois de 2 segundos que eu cliquei no botão, ele trocou para true automaticamente. Isso porque no React, quando a gente está utilizando o hook do useContext e esse contexto mudou no meio da execução, mudou as variáveis, o retorno que ele dá para os nossos componentes, ele atualiza também todos os componentes que estão utilizando aquele contexto como uma dependência, né? Então, assim, como aqui, por exemplo, eu posso falar que eu quero receber os dados do meu usuário. E aí vamos dar um console log aqui no usuário também, ó. Vou salvar, vou dar um reload aqui na minha aplicação. A gente pode ver no Hyper que ele veio aqui, então, false e null. Clico em sign in, olha só. Ele veio como... Eita, tá lá, true e o e-mail. Meu Hyper tá dando umas bugadas loucas aqui. Ele vem então como true e os dados do meu usuário. Então, o e-mail, o nome, por aí vai. Então, assim, a gente já deu um grande passo agora no nosso contexto de autenticação, que é conseguir manter as informações do usuário, se ele tá logado ou não, aqui dentro do nosso contexto de autenticação. E agora, o que a gente vai fazer? Olha que interessante. Agora a gente vai dar um passo onde vai virar a chave na sua cabeça, se você ainda não entendeu tudo o que a gente está criando. Agora, como a gente tem essa informação aqui de signed, que diz se o usuário está logado ou não, lá naquele meu arquivo index aqui das minhas rotas, eu vou decidir qual rota que eu vou mostrar, se é o app ou se é o auth, baseado nessa informação. Então é simples assim. Olha só, eu vou importar aqui o useContext do React e eu vou importar também o meu auth context de dentro de contexts/auth, beleza? E aqui dentro nós vamos buscar a informação signed de dentro de useContext auth context, perfeito? E aqui, agora, eu vou simplesmente fazer um if. Se o usuário estiver, ou a gente pode fazer até aqui dentro do return, se ele estiver autenticado, eu vou retornar a nossa app routes. Se ele não estiver autenticado, então eu retorno a nossa auth routes. Deixa eu até descomentar aqui, porque senão não vai funcionar. Salvo aqui agora. E olha só, ele já veio automaticamente aqui para dentro do dashboard. Por quê? Porque o live reload do React Native, aqui o fast refresh, ele não perde o estado. Então o usuário já estava autenticado. Mas se eu der um F5, ó, ele volta para autenticação. Clico em sign in. Olha só que bacana. Ele vai, depois de 2 segundos, automaticamente para a rota dashboard. Por quê? Como o nosso componente de rotas, ele está assinando, ele está ouvindo o contexto de autenticação, toda vez que essa informação signed mudar, ele vai executar esse código de novo. Então, como a informação de signed mudou de false para true, ele começou a mostrar as nossas rotas de app, e aí não existe mais a rota de autenticação, ao invés da rota de autenticação. Isso aqui acontece também se a gente aqui no dashboard tiver o botão
informação de logout, a gente trocar de true para false nessa informação de signed, ele vai automaticamente voltar para a rota de autenticação. Então a gente consegue inclusive fazer isso. Vamos aqui na nossa página de dashboard. Eu vou copiar o mesmo conteúdo que eu tenho aqui dentro da página de sign in. Por quê? Porque eu quero botar um botão dentro dela também. Então a gente vai fazer o seguinte aqui dentro. Eu vou pegar a informação, eu não vou utilizar o contexto ainda, e eu vou ter um botão chamado logout, beleza? E aí ele vai disparar uma função chamada handle sign out. Vamos manter o padrão aqui, eu vou chamar ele de sign out aqui o título. E aqui agora eu preciso que o meu contexto tenha uma função lá dentro também para fazer logout. Então aqui async function sign out. Aqui o sign out, ele não precisa geralmente disparar alguma ação para o back-end, mas se o seu precisar, dá-lhe pau. Aqui eu só não vou botar porque como a gente vai estar utilizando provavelmente JWT, né, JSON Web Token, os JSON Web Tokens são stateless, ou seja, eles não precisam guardar nenhuma informação lá no back-end, ou seja, a gente não precisa revogar esses tokens na hora do logout. Então, aqui agora o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou dar simplesmente um set user como sendo null novamente, ou seja, eu vou deslogar esse usuário. Agora eu preciso falar, aqui não precisa nem o async, então eu vou falar que o meu contexto agora tem uma informação também chamada signout, que o retorno dela é void, né? Não é promise agora porque não tem um async, e eu vou passar esse signout aqui no final das informações que eu passo aqui para o meu contexto. Agora lá dentro do meu dashboard, eu vou ter acesso a essa signout. Ó, dou um Ctrl espaço aqui, signout tá aqui dentro, chamo ela aqui dentro. Beleza? Eu não vou botar nenhuma promise, por isso que ela não vai demorar quando eu clicar nisso aqui, só para a gente ver mesmo funcionando. Olha lá, clico em signout, ele já foi para o sign-in automaticamente, porque ele mudou aquela informação dentro do nosso contexto do usuário aqui para nulo. E quando muda para nulo, o signed começa a ser false. O signed sendo false, lá dentro das nossas rotas, eu verifico. Signed é false, então eu vou mostrar as nossas auth routes. Beleza? Então olha só, tá bem legal. Loga, 2 segundos depois, redireciona. Desloga e ele já vai direto para o sign-in. O que não está acontecendo ainda que a gente tem que melhorar aqui na nossa aplicação? Eu dou um sign-in dentro da minha aplicação, se eu dou um F5, ela volta lá para o sign-in, porque eu não estou armazenando essa informação do usuário aqui em nenhum lugar. Nem o usuário, nem o próprio token de autenticação, né, o token JWT dele. Então, bora fazer essa parte que ainda tem mais um passo legal. Eu estou fazendo bem com calma para a gente fazer uma Masterclass um pouco mais longa, mas que você tenha todo o conhecimento necessário para criar qualquer tipo de autenticação, qualquer sistema de autenticação, seja no React Native, seja no React.js. Lembrando que tudo que eu fiz até agora, tudo, isso aqui inteiro, ó, você pode dar um Ctrl+C e colocar no seu projeto React.js para web. Não muda nada. Isso é o mais fantástico da gente estar conseguindo compartilhar essa base de conhecimento entre mobile e web, beleza? A gente consegue reaproveitar isso aqui tudo, perfeito? Então agora a gente vai começar a lidar com a parte de storage. A parte de storage, né, para armazenar essa informação do usuário, ela é um pouquinho diferente no React Native e React.js. No React.js é mais fácil porque a gente tem a nossa API global chamado Local Storage. Então ela é uma API síncrona, eu não preciso utilizar await, .then, nada disso, beleza? Então eu já consigo aqui inicializar o meu estado com o local storage.getItem aqui, por exemplo, mas no React Native a gente usa o async storage. Então ele é um storage assíncrono. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar dando um yarn add React Native Community /async storage, né? Eu vou começar instalando esse pacote aqui dentro do React Native. Além do React Native Community Async Storage, como eu estou utilizando o TypeScript, eu vou precisar instalar o pacote de tipagem, se eu não me engano, desse carinha aqui. Ou não. Talvez não. Como é que eu verifico se eu preciso ou não? Eu venho aqui em cima e dou um import em React Native Community Async Storage e vejo se ele me dá aqui a tipagem. Ah, tá aqui, ó, Use Async Storage. Então é isso que a gente quer. Então não precisa instalar nada. Só como esse pacote aqui é um pacote que precisa mexer em código nativo, tanto iOS quanto Android, a instalação dele no iOS é só rodar um pod install dentro da pasta iOS. Claro, novamente, só para quem está no Mac. No Android, automático, não precisa fazer nada. Beleza? Então agora, rodei o pod install. Já fez a instalação aqui, volto para a pasta do meu projeto e rodo yarn iOS, ou no caso, quem estiver utilizando Android, yarn Android também. Vou dar um Enter aqui agora, aguardamos a nossa aplicação reinicializar aqui, vai demorar uns 20 segundinhos.
Show, agora que minha aplicação já está rodando de novo, já tenho o Async Storage instalado, eu já tenho disponibilidade para trabalhar com ele aqui dentro da minha aplicação. Eu posso utilizar o Async Storage utilizando esse hook que eles têm disponível na API, mas conforme a documentação do próprio Async Storage, esse hook ainda está numa versão beta, preview, assim, então ele não é muito recomendado para a gente utilizar em aplicações em produção. Então eu vou importar o Async Storage da maneira tradicional que a gente sempre importou, né? E agora a primeira coisa que eu preciso fazer é armazenar os dados do usuário e do token dele assim que ele faz login na aplicação. Então aqui depois do setUser, eu vou dar um async storage.setItem. Eu vou botar o nome aqui do token da key, né, que a gente salva lá no banco de dados, como sendo @rnalf, que seria o nome do meu aplicativo. Vou botar o N maiúsculo aqui. E user, né? Eu vou salvar os dados do usuário. Como o usuário é um objeto, eu preciso dar um stringify nele com o JSON para salvar ele no formato de string, né? Então vou pegar aqui response.user. Perfeito? E aqui a gente vai salvar também os dados do nosso token. O token ele já está em string, então não precisa fazer isso aqui. Perfeito. Agora a gente já está armazenando essas informações. O que falta agora é a gente conseguir manter o usuário logado. Porque se eu dou um refresh aqui na página, mesmo salvando as informações dele quando eu logo na página, não está redirecionando ele de volta para o dashboard, sendo que ele já está logado, já tem essas informações no storage. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o useEffect do React para disparar uma verificação assim que a gente entra na tela, assim que a gente constrói esse provider aqui. Essa verificação aqui, eu vou criar uma função aqui chamada load storage data, beleza? Aqui, botar uma function. E por que eu criei essa nova function aqui dentro, sendo que eu vou chamar ela logo depois aqui? Porque no React não é permitido a gente usar o async aqui no useEffect, né? Então se a gente quiser usar a sintaxe de async await, nós precisamos criar uma função nova aqui dentro e chamar ela logo depois. Aqui dentro, então, eu vou começar buscando os dados do meu storage. Então eu vou botar isso aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo, vou mover aqui para cima. Aqui eu só vou trocar getItem por o setItem por getItem. Vou tirar tudo que eu tenho aqui depois da vírgula. Beleza? E vou botar isso aqui em variáveis. Vou chamar de storageUser. E aqui eu vou chamar de storageToken. Perfeito? E agora a gente vai ter essas duas informações assim que o nosso provider é construído. E agora eu vou fazer uma verificação se essas variáveis existem, né? Se tem conteúdo dentro delas. E se tiver conteúdo dentro delas, aí eu vou dar um setUser, ou seja, eu vou preencher o dado do meu usuário logado com a informação armazenada aqui no storageUser. Mas como a gente armazenou com um JSON stringify, nós temos que dar um JSON.parse, claro, para parsear esse valor e transformar ele de volta em um objeto. Então aqui, storageUser. Perfeito? Com o token, a gente ainda não vai fazer nada por enquanto. A gente já vai falar sobre esse carinha aqui. Vou salvar aqui agora. Olha só. Agora eu vou dar um reload na minha aplicação. Ele já foi automaticamente para dentro do nosso dashboard, né? Eu já tinha executado esse método sign-in, então ele já tinha armazenado essas informações aqui, mas a gente consegue fazer de novo. Olha só, vou dar um sign-out. Agora, vou dar o reload. Ele tem que continuar no sign-in. Ele veio para o dashboard. Claro, a gente não está fazendo clear, né? Então aqui no sign-out, nós precisamos transformar essa função aqui. Não precisa transformar em assíncrono, não posso fazer aqui direto. Ó, async storage.clear, né? Vou limpar essas informações. E aí, quando ele terminar de realizar o clear, eu vou dar um setUser como sendo null. Beleza? Olha, agora vou dar o sign-out e agora sim, ele deve continuar aqui. Ó, show de bola, continuou no sign-in. Agora, eu vou fazer o login e ele tem que esperar 2 segundos e me mandar para o dashboard. Vamos lá. Perfeito. Agora eu tenho que dar o reload e continuar no dashboard. Vamos ver. Vou dar o reload aqui pelo terminal, olha só. Ele está indo para o dashboard. Mas tá vendo que ele está piscando a tela? Ele está indo primeiro para o sign-in e depois para o dashboard. Tá vendo? Ó, fica prestando atenção. Ele vai muito rápido para o sign-in e depois para o dashboard. Por quê? Aqui dentro do nosso context, da nossa autenticação, quando eu busco esses dados aqui do meu storage, isso aqui demora um pouquinho, por isso que eu tenho o await aqui dentro. Até para melhorar isso aqui, não seria nem legal eu ter um await aqui depois do outro, né? Eu poderia utilizar aqui um multi-get, para eu pegar várias informações de uma maneira só. Então, depois, se tu quiser melhorar, use esse multi-get, porque assim a gente pega o user e o token numa mesma chamada, sem fazer duas chamadas que não dependem uma da outra, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Enquanto eu não busquei essas informações do storage, enquanto a minha aplicação não conseguiu definir se o usuário está logado ou não, né, se ela não conseguiu buscar essas informações, eu vou mostrar um loading, alguma coisa assim em tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável loading, setLoading. Ela vai começar
como um booleano, ou ela vai começar como booleano, ela vai começar como true, né? Na verdade, assim que minha aplicação inicializar, ela vai estar, já vai estar em loading, e aí quando eu terminar de carregar o usuário aqui, eu vou dar um set loading como false, né? Ele vai terminar de carregar o usuário, e aí eu tiro o loading. E aí agora, essa informação aqui do loading, eu posso mostrar ela em vários lugares, né? Eu posso mostrar ela aqui dentro do contexto, por exemplo, então vamos fazer isso aqui dentro. Enquanto eu estiver com o loading, eu vou retornar alguma informação de loading. Então, eu vou importar aqui de dentro do React Native a nossa view e o nosso Activity Indicator, beleza? Agora, vou colocar aqui dentro, então, uma view. Essa view vai receber aqui, eu vou botar o style inline mesmo, que ele vai me reclamar um pouquinho aqui. Vai receber um flex1, justify content center e align items center também, porque eu quero que tudo que esteja aqui dentro dessa view fique alinhado ao centro. E aqui eu vou colocar o Activity Indicator, o size vou colocar como large e a color dele vou colocar como 666, que é um cinza, né? Agora, olha só, vou salvar isso aqui agora. Tá vendo que ele mostrou um loading muito rápido? Pra gente visualizar melhor, o que eu posso fazer aqui? Eu posso propositalmente fazer isso aqui demorar um pouquinho mais para acontecer. Então eu vou colocar aqui dentro um await, new promise resolve set timeout resolve 2000. O que é isso aqui, basicamente? Eu fiz rápido porque não é tão importante. Basicamente uma funçãozinha, né, um hack para a gente aguardar uma coisa por 2 segundos. Então eu dou um await dentro de uma promise, eu crio uma promise, né, porque o await obrigatoriamente ele precisa aguardar uma promise ser resolvida, e aí eu chamo esse método resolve da promise, que é algo para dizer que a promise foi concluída, com um set timeout, ou seja, depois de 2 segundos. Salvo isso aqui agora, olha só, vou dar um reload aqui na aplicação. Olha lá, tá lá o loading e depois de um tempo ele mostra a minha tela. Agora, eu não gosto de colocar essa verificação de loading aqui dentro do meu context, né? Apesar de ficar legal, apesar de não ter problema nenhum. Eu vou tirar, então, essa parte de loading aqui de dentro e eu vou enviar essa informação de loading aqui pelo meu contexto. Então, aqui eu preciso também falar que o loading é um booleano e eu vou tirar essa parte aqui do view e activity indicator aqui de dentro. Vamos lá, vamos salvar aqui agora. E aonde que eu vou fazer essa verificação? Lembra aquele arquivo index que a gente fez aqui das rotas? Para mim, aqui é o melhor lugar para eu fazer isso. Então eu vou pegar a informação de loading aqui dentro. E aqui sim, se eu estiver com o loading, aí aqui dentro eu vou ter aquela minha view. O que geralmente eu faço? Eu crio uma página da minha aplicação que vai ter uma animaçãozinha que vai trocar a aplicação do estado dela da splash screen, que é aquela tela que carrega antes de toda a aplicação carregar, para o estado da aplicação rodando. Uma animação, alguma coisa assim, uso o lot, alguma coisa assim. Ou eu utilizo o módulo React Native Splash Screen para fazer o seguinte: com esse módulo React Native Splash Screen, a gente consegue fazer com que a nossa Splash Screen só seja desaparecida, que ela só desapareça da tela no momento que a gente quiser. E aí aqui dentro a gente consegue fazer rn splash screen .hide, né? Quando ele trocar a informação de loading para false, por exemplo, lá dentro aqui do nosso, aqui de dentro a gente consegue trocar rn splash screen.hide, ou seja, até ele não ter carregado a informação do se o usuário está logado ou não, a gente continua mostrando a splash screen, não mostra a nossa aplicação. É uma maneira de resolver também. Mas aqui no index, então, eu vou colocar aquilo que a gente já tinha antes, né? A nossa view, o activity indicator de dentro do React Native. E aí eu mostro isso aqui só para a gente ver. Justify content, align items, center. E aí eu coloco o nosso activity indicator, size pode ser large, e a color aqui tinha ficado um pouco escuro demais, vou botar 999. Beleza, a gente salva aqui agora, e aí já está funcionando. Ó. Vou dar um reload. Ele vai mostrar muito rápido ali, claro, porque o processo ele é muito rápido, mas ele já vai lá logo mostrar a nossa aplicação. Então, é isso aí. A gente terminou o nosso fluxo inteiro de autenticação. Só para eu não deixar vocês na mão também, numa coisinha agora para a gente finalizar, é como que eu faço agora para esse nosso token que a gente fez aqui de autenticação ser enviado em toda a requisição do Axios, por exemplo. O Axios que é a lib que eu mais utilizo para chamadas à API. Eu vou simplesmente instalar o Axios aqui dentro da minha aplicação, só para eu mostrar isso. Aqui no meu services, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um API.ts, eu vou importar o Axios aqui dentro,
const API é igual axios.create. Aqui nós vamos colocar a nossa base URL como sendo, sei lá, qualquer URL. Localhost 3333, por exemplo. Claro que eu não tenho nada nessa URL ainda, é só pra gente mostrar como que faria, né? Então, agora no momento, o que a gente vai fazer? No momento que o usuário fizer login na nossa aplicação, eu vou importar esse nosso API aqui dentro. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui no sign-in, logo depois que ele loga, eu vou fazer um API.defaults.headers, beleza? Authorization, ou eu coloco em colchetes para a gente deixar ele com letra caixa alta, authorization é igual a better, e aí eu boto o nosso response.token. A partir do momento que isso aqui foi executado, ou seja, que o usuário fez login na nossa aplicação, eu vou automaticamente em toda requisição subsequente que acontecer aqui para API, para o nosso backend, ele vai enviar automaticamente um header chamado authorization, que é o que a gente geralmente utiliza, com o conteúdo better, que é o que a gente também utiliza para enviar um token, um JSON Web Token, e a gente manda o nosso response token, que é aquele token que a gente obteve do método de autenticação aqui do sign-in, né, que poderia ser também utilizando o API aqui, fazendo como a gente já está acostumado. E agora, isso aqui vai funcionar para a parte quando o usuário faz o login, mas se ele já faz um reload na página, quando ele já está na página de dashboard, nós precisamos setar isso aqui em outro momento, que é quando a gente recupera o token aqui dentro. Ó. Então, aqui, ó, recuperamos o token, vou fazer a mesma coisa, só que agora com storage token. Beleza? E não com response token. Vou salvar aqui agora, ele só trocou aqui a notação para utilizar o ponto, né? Não tem problema nenhum, ao invés do colchetes, dá para fazer das duas formas. Perfeito, a gente terminou mais uma coisa, e agora só para finalizar com chave de ouro, não terminou ainda a Masterclass, gosto de mostrar tudo, né? Não deixar nada faltando para ninguém falar que o Diego não mostrou tal coisa, escondeu tal coisa. Não vou esconder nada. A gente vai criar o nosso próprio hook de autenticação. O que é o nosso hook de autenticação? Hoje, lá na nossa página, por exemplo, no dashboard, né? Se a gente quiser mostrar os dados do usuário, eu venho aqui, dou um use context, pego os dados do meu usuário e aí mostro aqui dentro, né? Vamos pegar aqui até um text do React Native e vou fazer o seguinte, olha só, mostrar o dado aqui. User, o user ele pode ser nulo, então eu vou fazer uma verificação aqui de se ele não for nulo, eu vou mostrar os dados dele aqui, o nome, né? Eu tenho o nome dele lá dentro. Só que aqui ele não vai entender porque é um type object. Então, o certo seria, lá no meu auth context, eu conseguir criar uma interface aqui para definir o formato do usuário. Né? Então, interface user, ele vai ter um nome, que é uma string, e vai ter um e-mail, que é uma string. E aí eu falo aqui que o meu user, ele é um user ou nulo. Aqui embaixo também, user ou nulo. Beleza? Salva aqui agora. Agora eu já vou ter aqui a minha IntelliSense, né? Então eu vou mostrar o nome dele dentro da tela dashboard. Tá lá, ó, Diego, né? Já deu pra ver aqui. Deixa eu botar também um Align Items Center. E aí a gente já vai conseguir ver o nome do usuário lá dentro, ó, Diego, que é o usuário logado. Perfeito. Agora, então, toda vez que eu quiser acessar alguma informação... Sign out is not... eu tirei o sign out aqui. Sign out. Toda vez que eu quero mostrar alguma informação ou recuperar alguma informação do meu contexto, eu sempre tenho que importar o contexto, importar o use context, e então dar um use context auth context. E a gente pode melhorar isso aqui. Lá dentro do meu auth, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu próprio hook aqui embaixo. Então, ao invés de exportar o contexto, eu vou exportar uma outra função chamada useAuth, beleza? O que essa useAuth vai fazer? Ela por si só, ao invés de cada vez a gente ter que fazer isso, ela vai utilizar o useContext do React e vai falar o seguinte, const context é igual a useContext, passando o nosso auth context, que está aqui dentro, que é esse cara aqui, como parâmetro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o nosso context. Se eu passo o mouse aqui em cima do context, eu posso ver que ele já tem o formato certinho do auth context data, beleza? Então aqui dentro ele vai retornar, né, ele vai retornar automaticamente tudo aquilo lá, ó, signed, user, loading, sign in, sign out, beleza? Vou salvar isso aqui agora, é claro, minha aplicação vai bugar e eu vou em todos os lugares que eu estava utilizando o use context, trocando para a nossa função use auth, beleza? Então, vamos aqui, por exemplo, no arquivo index das rotas, eu vou importar aqui agora o nosso use auth. Vou tirar a importação do useContext, não vamos mais utilizar, e aqui eu só troco por useAuth. Bem simples, ó. A gente vai fazer isso aqui em todo o arquivo agora daqui para frente. No sign-in, a gente também utiliza, então, useAuth. Troco aqui também. E no nosso dashboard também.
Opa, aqui ficou no sign-in, ficou ainda uma importação lá que eu não uso. Ó. Vou tirar também. No dashboard, podemos tirar a importação, trocar aqui para use auth e aqui também use auth. Acho que são todos os lugares, né? Vamos salvar aqui agora, só dar um reload na aplicação, que ele ficou alguns errinhos ali embaixo. E olha só, tá tudo funcionando normalmente. E agora a gente tem o nosso próprio hook chamado useAuth. Perfeito, então agora a gente terminou a nossa aplicação, a nossa funcionalidade completa de autenticação dentro do React Native. Então eu mostrei como que a gente faz a chamada API, como pega o token, como pega o usuário, como armazena isso no Async Storage, como que cria um contexto para deixar essas informações disponibilizadas em toda a aplicação, como a gente cria um hook próprio, como que a gente controla o estado de loading dessas informações enquanto que elas ainda não foram recuperadas do storage, aonde que a gente faz autenticação, onde que a gente faz logout, o que que a gente faz com a Sync Storage no momento que a gente fizer cada uma dessas operações, como que a gente consegue determinar aqui dentro do React Navigation qual que vai ser a stack de rotas que a gente vai mostrar quando o usuário está logado e quando ele não está logado. Então assim, a gente passou 1h10 mais ou menos fazendo esse fluxo completo e eu tomara que isso tenha agregado algum tipo de conhecimento para você e tenha te ajudado aí no próximo desenvolvimento das suas aplicações com o React Native. E lembrando que tudo que a gente fez aqui pode ser migrado para o React.js na web sem problemas nenhum, sem fazer qualquer tipo de alteração. A única coisa que a gente vai mudar aqui, já deixando uma dica para você, é aqui no nosso auth context, ao invés da gente utilizar o async storage, nós vamos sempre utilizar o local storage, que aí ele é síncrono, então é até mais rápido, a gente não precisa ter algumas verificações que a gente faz aqui dentro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que ajuda bastante a gente a distribuir esse material para mais gente. Deixa um comentário aí embaixo com algumas sugestões, o que você acha dessa sintaxe de hook, se você chegava a utilizar o React antes dessa sintaxe, o que você está achando da Context API também, que ela melhorou muito desde a versão 16.8 do React, e também deixa sugestões aí para os próximos vídeos que a gente vai ter aí dentro do canal, para as próximas Masterclass, Behind the Code, Code Drop e por aí vai. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!